Olá, esse exercício é de encontro no MCU. Dois atletas partem simultaneamente de uma mesma posição a de uma pista circular correndo no mesmo sentido. Eu já vou desenhar isso. Ó. Imagina aqui uma pista circular, dois atletas partem de um mesmo ponto, ele não fala exatamente onde, tá? Então eu vou imaginar aqui, ó, que ele chamou de ponto A. Então eu vou colocar atleta 1, atleta 2 partindo do mesmo ponto. Correndo no mesmo sentido, que ele também não falou qual é, então eu vou determinar. Eu vou colocar horário. Então os dois correm no sentido horário a partir do mesmo ponto. Com movimentos uniformes. Um atleta tem período de 3 minutos. Eu vou falar que é o atleta 1, tá? Então, o atleta 1, ele deu o período, que é de 3 minutos. Eu já vou passar para o sistema internacional. Particularmente, mas é particular, eu trabalho tudo no SI para não ter erro, principalmente em questões de MCU. Então, minuto para segundo multiplica por 60, né? Isso vai dar 180 segundos, é o seu período, tá? Continuando lendo, ó, vamos continuar lendo. E o outro tem frequência de 0,25 RPMs. Então, ó, frequência, ele não deu o período. Então, o 2, ele passa a ter uma frequência de 0,25 RPM. Eu vou achar o período, que eu trabalho tudo em função de período. Lembrando, período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 0,25. Como a frequência está em voltas, rotações por minuto, o período vai dar em minuto, que é por minuto aqui. Então, 1 por 0,25. O período do 2, então, fica igual a 4 minutos. Passa para segundo, para ficar tudo no SI. Mas, se você não quiser, isso é particular, tá? Eu prefiro para não ter erro, principalmente movimento circular, que trabalha com radiano. Então, assim, é um jeito que eu faço. Então, multiplica por 60, né? Então, o período da 2 vai ficar igual a 240 segundos. Então, eu tenho período da 1 e período da 2. Letra A. O tempo dos encontros entre os atletas, que ele chamou de período. Período dos encontros. Período é o tempo de uma volta. Né? É a concepção de período. Tempo de uma volta. Um gasta 180 segundos para dar uma volta. Então, qual o tempo de um encontro? A gente só consegue determinar isso por velocidade relativa, né? Eu vou fazer velocidade relativa do 1 em relação ao 2. Então, vou fazer assim, ó, ômega 1 em relação ao 2 vai ficar ômega 1. Aí, como eles estão no mesmo sentido, quando estão no mesmo sentido, a gente subtrai ômega 1 menos ômega 2. Com o período, eu consigo achar o ômega. Vamos lá? Então, ó, no lugar da velocidade relativa, se eles saem juntos, aqui eu estou fazendo de 1 em relação ao 2. Então é como se o 2 parasse e o 1 continuasse andando. Para encontrar ó, o 1, né, em relação ao 2, ele vai ter que dar uma volta certinho, porque eles saem juntos. Então, ó, velocidade relativa vai ficar ΔΦ por ΔT, esse é o tempo do encontro, igual ômega 1 menos ômega 2. E o ΔΦ é o ângulo do 1 em relação ao 2 para acontecer o encontro, que eu acabei de falar. Como saem juntos, imagina o 2 parado e só o 1 andando. Por isso que eu mudo a velocidade dele, né? Eu faço a relativa. Ele vai ter que dar uma volta certinho, porque saem juntos. Então esse ΔΦ vira 2π. 2π, porque é o ângulo em radiano de uma volta. Então vai ficar ó, 2π, uma volta, dividido por ΔT, que é o tempo do encontro, igual ômega 1, calculo o ômega 1. Lembra de como calculo o ômega em função do período? Que o que eu tenho aqui são os períodos, ó. É 2π por período, né? Então isso aqui vai ficar 2π por período 1 menos 2π por período 2. Acabou, ó. Porque, ó, já olhem, ó. 2π já divide. Período 1 eu tenho,
Período 2 eu também tenho. Aí eu acho o tempo de encontro, que ele chamou de período de encontro, né? Período é o tempo de uma volta. Então, tempo do primeiro encontro. Então vamos lá, ó, vai ficar 1 sobre ΔT igual período 1. Quanto que era o período 1? Deixa eu olhar aqui. Período 1, 180. Então, 1 sobre 180 menos período 2, 240. 1 sobre 240. Olha que legal, né? Percebeu? Acabou a questão. Tira o mínimo, divide, multiplica, subtrai, você acha o tempo. Ó. Esse tempo aqui, ele vai ficar igual a 720 segundos. Essa é a resposta da pergunta A. Legal? Pergunta B, o local ou locais de encontro. Inicialmente eu achei estranha essa pergunta, porque ele não falou de onde saem, né? Então eu, por exemplo, coloquei que saíram daqui. Só que daí, ó, se você olhar os períodos, ó, 180 e 240, que é o tempo de uma volta, e o tempo de encontro, ó, dá número exato. Então, na pergunta B, essa aqui é a resposta da pergunta A. Na pergunta B, ó, se você dividir, eu vou escrever aqui, tá? Para não ficar subindo, ó, período da bolinha 1 e período da bolinha 2. Vamos lá. Período da 1, 180 segundos. E período da 2, está aqui 240 segundos. E eles gastam 720 segundos para se encontrar depois que saem. Se você dividir, ó, 720, que é o tempo que eles gastam para se encontrar depois que saem, por 180, que é o tempo de uma volta do atleta 1. Isso aqui dá 4 voltas exatas. Ou seja, o atleta 1, depois que ele sai, ele dá 4 voltas exatas para encontrar com o 2. Então eles se encontram no mesmo local que saíram. Então a resposta da B seria, eles se encontram no mesmo local que saíram. O 1 só se encontra novamente com o 2 depois de 4 voltas completas. E o 2? Que, ó, se eu pegar os 720 segundos, que é o tempo que eles gastam para se encontrar, e dividir por 240, que é o período do 2, ou seja, o tempo que o 2 gasta para dar uma volta, dá 3 voltas certinhas. Ó. Então, o 1 e o 2, eles se encontram novamente no mesmo ponto que saíram, porém, o 1 deu 4 voltas e o 2, 3 voltas. Entenderam essa questão? Espero que você tenha entendido. Um abraço, bons estudos.